Olá, bem-vindo a mais um tutorial de iniciação ao Blender. E neste tutorial eu, Luciano Viana, estarei passando para vocês algumas informações, de como manipular os subobjetos que compõem o objeto 3D que vocês veem aqui na área principal. O objeto que nós vamos usar é um cubo 3D porque ele é uma forma básica e é mais fácil de explicar sobre essa manipulação. Bem, por padrão, o Blender traz uma área de trabalho denominada Object Mode. Nós podemos vê-la aqui na parte inferior. A Object Mode ela nos permite transformações. Toda transformação que eu faço no objeto, eu faço desse objeto por um todo. Digamos agora que eu queira fazer manipulações desse objeto nos subobjetos que compõem o próprio objeto que aqui aparece. Para termos noções de quais são esses subobjetos, o objeto 3D, eu vou mudar aqui a Viewport Shade, através dessa caixinha que aqui aparece. Eu estou vendo o objeto de forma sólida. Vou mudar para a forma armada. Clico aqui com o botão esquerdo. Eu tenho o objeto sendo visto de um outro aspecto, como se fosse um raio-x sobre o objeto. Então eu tenho aqui o esqueleto do objeto. Nós podemos perceber que o objeto ele é formado por pequenos pontos, que são esses cantinhos aqui que aparecem, que nós denominamos de vértices. Cada ligação entre vértice, vocês podem observar que existe um segmento. Esses segmentos são denominados de arestas. A ligação das arestas e dos pontos em si faz essas laterais, que são denominadas de face. Então, os subobjetos que compõem o objeto 3D são as vértices, as arestas e as faces dos subobjetos. Através do modo de trabalho chamado Object Mode, eu não tenho como fazer a seleção desses subobjetos individualmente. Eu vou desativar a seleção aqui do objeto. Repare, se eu clicar com o botão direito sobre qualquer espaço aqui, eu seleciono o objeto por um todo. Então, qualquer tipo de transformação que eu fizer aqui no objeto, seja de escala com a tecla S, seja de rotação com a tecla R, seja de deslocamento com a tecla G, ou através dos manipuladores que aqui aparecem, eu vou fazer no objeto por um todo. Repare que eu tenho a opção aqui de fazer de escala, com as setinhas aqui, vou clicar aqui na opção Scale Manipulator, eu modifico a aparência, mas eu faço no objeto por um todo. Eu não faço individualmente aqui através do subobjeto, ok? Então o que acontece? Para eu trabalhar os subobjetos, eu tenho que sair desse tipo de modo de trabalho chamado Object Mode e entrar num outro objeto, ou seja, em outra área ou modo de trabalho denominada Edit Mode. Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho duas opções. Eu posso usar a tecla de atalho que me permite alternar entre o Object Mode e o Edit Mode, que é a tecla Tab do meu teclado alfanumérico. Se eu clicar o Tab, repare, aqui eu estou alternando entre o Edit Mode e o Object Mode. Ou posso vir aqui nesta caixa seletiva e escolher qualquer uma dessas duas opções. Existem, além das duas opções, mais 4 aqui na parte superior. Entenderemos rapidamente o que significam, mas nós não estaremos tratando desses 4 modos que aqui aparecem durante esses nossos tutoriais básicos. Vamos nos preocupar somente com a Edit Mode e a Object Mode. Bem, já disse a vocês que eu posso usar a tecla Tab para fazer essa alteração. Então repare que aqui o meu objeto, na forma sólida, ele aparece lá. Vou clicar aqui no manipulador para o manipulador de setinha, que é o de Translate ou Grab. E vou clicar a tecla Tab. Repare que mudou aqui um pouco a aparência. Vou clicar o A para desativar. E agora sim eu posso fazer a manipulação dos meus subobjetos. Vou clicar aqui, voltar para o Wireframe. E aí eu tenho uma percepção melhor aqui do objeto. Repare que agora eu tenho os subobjetos que eu posso clicar. Se eu clicar aqui com o botão direito, repare que eu já vou clicar em um subobjeto. Eu não clico no objeto por um todo, como eu tinha no Object Mode. Então, se existe o transformador, no momento que eu clico em um subobjeto, isso quer dizer que eu posso fazer a transformação desse subobjeto. Quais são os tipos de seleção que eu tenho de subobjeto para trabalhar aqui na Edit Mode? Eu tenho aqui essa caixa
na parte inferior que representa 3 tipos. A primeira representa o vértex. Quando eu clico aqui no vértex, eu posso vir aqui com o botão direito e selecionar qualquer vértice aqui do objeto. Se eu quiser selecionar 2 ou mais vértices, vou lembrar daquela orientação que eu tive aí do objeto 3D na Object Mode. Quando eu seleciono o objeto, para eu selecionar o segundo, o que é que eu preciso fazer? Manter o Shift pressionado. Então, também, para eu selecionar o subobjeto, eu mantenho o Shift pressionado e seleciono o segundo. Repare que agora eu tenho 2 subobjetos selecionados. Se eu quiser selecionar um terceiro, mantenho o Shift pressionado e o terceiro. Se eu quiser desativar a seleção de um dos pontos, mantenho o Shift pressionado e clico sobre um dos subobjetos selecionados e desativo a seleção. Tá certo? Vou usar também a tecla B para selecionar, arrastando o botão esquerdo do mouse. Vou usar a tecla C, clicar sobre o ponto, tá vendo? Então, eu posso fazer toda a manipulação do subobjeto da mesma forma que eu fazia a manipulação do objeto 3D na Object Mode. Bem, vimos aqui a primeira opção, é a Vertex Select, ou seja, me permite a seleção de trabalhar com as vértices. Bem, na segunda opção eu tenho a Edge Select. A Edge Select ela vai me permitir, em vez de eu selecionar as vértices, eu seleciono agora as arestas do objeto. Quando eu clico nessa opção, eu posso vir com o botão direito sobre as arestas e selecionar. Se eu tentar clicar na vértice, é a aresta que vai ser selecionada. Tá ok? Então, essa segunda opção me permite fazer a seleção de aresta. Da mesma forma, repare, quando eu seleciono um subobjeto, visivelmente estão aqui meus manipuladores, o padrão. Posso desativá-los aqui, lembra-se daquela aula anterior? Posso torná-los visíveis ou invisíveis e posso fazer as manipulações com as teclas R, G ou S, independente de tê-los visíveis ou não. Bem, a terceira opção é a Face Select. Quando eu clico na Face Select, ela me permite agora eu selecionar as faces do objeto, que são as laterais. Então, cada clique que eu dou aqui nas faces, eu seleciono a face do objeto com o botão direito. Então, eu posso fazer a rotação dessa face selecionada. Posso selecionar 2 faces, mantendo o Shift pressionado, e fazer o deslocamento com a tecla G dessas 2 faces. Então, eu posso fazer uma gama de manipulações aqui desse subobjeto. Só que, vou aqui selecionar a vértice, para vocês entenderem. Quando eu clico sobre uma vértice e dou um deslocamento com a tecla G, repare que eu crio uma nova forma para o objeto. Ele deixa de ser um cubo e passa a ser um objeto poligonal diferente do cubo. Então, se eu vier aqui para o modo sólido, que eu vou perceber o meu objeto, repare que ele tem uma forma diferente do cubo. Vou usar sempre a tecla Ctrl mais Z para desfazer a ação que eu fiz. Então, Ctrl Z, volto para a ação anterior. Então, se eu quiser selecionar uma vértice, vamos ver aqui agora, em vez de usar, vou utilizar o manipulador de rotação. Tecla R. Rotaciono essa aresta. Crio um outro objeto diferente. Vou dar o Ctrl Z para voltar. Vou selecionar dessa vez uma face. Vou dar uma rotação da face. Não, vou dar uma escala da face agora. Vou dar a tecla S. Repare. Eu faço somente a manipulação dessa face que eu fiz. Posso selecionar 2 ou 3 e fazer a manipulação sobre 2 ou 3. Entendeu? Mas, através da manipulação dos subobjetos, eu tenho como modificar a aparência do objeto. Coisas que eu não tinha como fazer, a não ser na opção de escala, né, do objeto na área 3D. Então, através da Edit Mode, eu tenho como fazer isso. Então, é através da Edit Mode que eu vou fazer os meus melhores trabalhos de modelagem aqui na área espacial. Então, vou retornar com Ctrl Z. Vou voltar a Object Mode, teclando o Tab. E nós vamos nos preocupar agora com um outro elemento que aparece aqui na caixa de transformação, que é essa caixa seletiva que aqui aparece, que é o Transform Orientation. Eu clico aqui sobre essa caixa de orientação. Repare que aparece algumas seleções aqui que eu posso fazer. Né? E para te explicar o que é que isso significa, nós vamos mudar a visão desse objeto. Nós vamos ver esse objeto por cima
E para isso eu uso a tecla 7 do meu teclado numérico, como vimos aí no tutorial anterior. Venho aqui, ó, em Top, clico a opção e agora estou vendo o meu objeto de cima. Para eu entender o que significa a caixa Transform Orientation, repare que quando eu uso a opção Global, que é que vem por padrão quando o Blender inicializa, as minhas setas manipuladoras nessa opção estarão sempre apontadas para as coordenadas espaciais que aparecem aqui no canto inferior esquerdo. Então, se eu segurar o botão do meio e rotacionar a minha área de trabalho, repare que as setas manipuladoras vão estar sempre apontando para a direção das coordenadas. Se eu largar aqui, ó, o eixo Y está aqui, o Z está para cima e o X está apontado aqui para a direita. Então, quando eu manipulo, nessa condição de orientação global, eu estou dizendo que o meu manipulador deve seguir sempre a direção das coordenadas. Vamos voltar aqui para a visão de topo. Vou clicar a tecla número 7 do teclado numérico. Estou vendo meu objeto de cima. Então eu posso puxar nessa direção o meu objeto, posso puxar nessa. Vou dar uma rotação aqui no objeto rapidinho, para que o objeto fique assim, nesse sentido, para vocês entenderem. Pronto. Imagine agora que se eu puxar aqui, vou puxar nesse sentido, ó, sempre nesse sentido. Se eu quisesse puxar meu objeto nesse sentido aqui, ó, na direção dessa face, ou dessa, ou dessa, de que forma eu faria aqui com o meu manipulador? Eu tenho que vir aqui nessa orientação, trocado a aspecto globo para a seleção local. Repare o que vai acontecer com o meu manipulador. No momento que eu clico aqui, ele assume o direcionamento das faces do meu objeto. E isso faz com que eu possa dar de forma restrita, ó, seguindo esse tipo de movimentação que eu queria anteriormente. Só que agora eu não tenho como puxar na direção desse eixo nem desse. A não ser que eu dê a tecla G livre, eu vá fazendo, mas não vou fazer de forma precisa. Então, para fazer de forma precisa, eu venho aqui novamente, ó, venho em Global e modifico a direção do meu manipulador de acordo com a coordenada. Ok? Mas vimos o que, pessoal? Ó, quando eu seguro o botão do meio e arrasto, o meu manipulador vai estar sempre apontando nessa opção Global para a direção da coordenada, não é isso? Vou voltar para o topo. Se eu utilizar a opção View, que aqui aparece, e pressionar o botão do meio, repare que meu manipulador nessa opção View vai estar sempre indicando o eixo Y para cima e o eixo X para a direita. Então eu não tenho como modificar o direcionamento do meu manipulador. Então qualquer ponto que eu deixe aqui, puxar o objeto, vai ser sempre manipulado através dessa orientação que aqui aparece. Se eu modificar aqui para a opção Local, o que acontece? Ó? Aí sim eu posso fazer manipulações nesses sentidos aqui. Ó. Vou dar um file aqui para reinicializar a minha área, ou Ctrl N, né? Botei a minha tela inicial. Então, através da caixinha aqui Transform Orientation, eu tenho como fazer a orientação da direção dos meus manipuladores. Isso vai ser muito importante no momento que você estiver fazendo as transformações dos objetos aí na área 3D. Então, é bom você ter a noção de uso desse globo. Ok? Vimos aí, pessoal, então, a diferença entre o Object Mode e o Edit Mode, que são os tipos de modo de trabalho. O Object Mode me permite trabalhar no objeto por um todo, e o Edit Mode me permite trabalhar os sub-objetos do objeto. Ou seja, me permite trabalhar com a malha que forma o objeto. E é através da Edit Mode que nós vamos realizar as grandes transformações durante o processo de modelagem aqui na nossa área principal. Ok? Então, para usarmos a alternação entre um e outro, utilizamos a tecla Tab, que permite fazer a alternação direta, ou podemos vir aqui nessa caixa, na parte inferior, escolhermos a opção Object ou a opção Edit. Bem, as demais opções que aqui estão em cima, vou clicar aqui para mostrar para vocês. A Sculpt me permite eu trabalhar na escultura do objeto. Então aqui eu vou ter uma gama de pincéis que eu vou poder fazer modelagem ou escultura do objeto aqui na área 3D. Para eu poder fazer isso, esse objeto eles tem que ter a sua malha, ou seja, os seus subobjetos subdivididos de tal forma que permita fazer as transformações.
Tenho também a opção Vertex Paint, que me permitirá trabalhar a pintura de vértices aqui do objeto, né? Deverá também estar subdividido para ocasionar o efeito. Temos a Texture Paint, que me permitirá trabalhar a textura desse objeto, dando cores ao mesmo, tá? E efeitos. E temos a opção Weight Paint, que me permitirá trabalhar, né, o peso na animação aqui de cores do objeto. Isso não vai nos interessar durante o tutorial de iniciação, somente a Object Mode e a Edit Mode é que iremos nos preocupar durante esses tutoriais. Ok? Mas, para vocês entenderem que elas existem e que podem ser depois pesquisada por vocês através de outros tutoriais, o uso dessas ferramentas que também são imprescindíveis para a modelagem 3D. Vamos voltar aqui para o Object Mode. É isso aí, pessoal. Então, falamos agora das manipulações. Vocês viram que as manipulações de rotação, de escala e de deslocamento pode ser feito na Object Mode, pode ser feito com subobjetos na Edit Mode.